Bom dia, galerinha! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vou explicar os exercícios para vocês. Vamos prestar bastante atenção que vocês conseguem fazer. Nós vamos lá para a página 40. Na página 40 eu tenho alguns exercícios. Resolva situações problemas com as estratégias que você preferir. Deixe registrado como pensou. Nós já aprendemos a reta numérica, o cálculo mental, e eu tenho certeza que uma dessas duas vocês se identificam bastante. Para resolver as atividades, vocês podem escolher qual estratégia vocês vão usar. A professora Ana Cristina leu durante a semana, na hora da história, vários livros de Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês que criou contos infantis que ficaram conhecidos por todo o mundo por muitas gerações à sua frente. A professora resolveu verificar quais das histórias as crianças de todas as classes do segundo ano da escola mais gostaram de ouvir. Complete a última coluna da tabela e depois responda as questões. Pessoal, para a gente preencher a última coluna da tabela, a gente vai usar os números ordinais. Só para lembrar vocês, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Vocês não vão escrever usando palavras, vocês vão escrever o algarismo, o número. Lembra como é? Depois de preencher a tabela, nós vamos responder as atividades. Boa sorte, prestem bastante atenção nos exercícios. Página 40. Depois que vocês ouviram a história, se vocês quiserem retomar e ler novamente, fiquem à vontade. Embaixo da história eu tenho uma tabela. Na tabela eu tenho a coluna das histórias, que apresenta o soldadinho de chumbo, a pequena sereia, a arca voadora, o patinho feio, a princesa e a ervilha. E em seguida a quantidade de votos. E a próxima que vocês vão completar de classificação. De acordo com os dados da tabela, responda. Respondendo depois que vocês completarem a classificação, tá bom? Na letra A, qual foi a história que recebeu mais votos? Dá uma olhadinha lá na coluna dos votos para vocês saberem qual é o maior número de votos. Qual foi a história? Tá fácil. Qual foi esse número? Quantos votos ela teve? Na página 41, qual foi a história menos votada? Tá perguntando na letra B. Olha a tabela também, a gente está fazendo a leitura da tabela. Na letra C, houve empate na votação? Tem duas histórias ou mais que receberam a mesma quantidade de votos? Sim ou não? Na letra D, quantos votos tiveram juntos os dois livros mais votados? Aí, pessoal, é a ideia de juntar. Nós vamos fazer uma continha de adição. Peguem os dois livros mais votados e somem os resultados. A estratégia que vocês vão usar, vocês vão colocar dentro desse retângulo e em seguida a resposta. Os dois livros mais votados tiveram juntos tantos votos. Letra E. Quantos votos a história primeira colocada teve a mais em relação à segunda colocada? Vamos pensar também, hein? Olha lá na classificação que vocês colocaram, primeira, segunda, terceira, e façam a continha. Na letra F, quantos votos a menos teve a última colocada em relação à primeira? Qual será a conta que a gente vai ter que fazer aí? Hein? Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão pegar o resultado da primeira colocada, que é a quantidade de votos maior, e vão tirar a quantidade menor, a que foi pior na classificação, ou seja, a quinta colocada. É uma continha de subtração. Não esqueçam de colocar dentro do retângulo a estratégia que vocês usaram e a resposta também. Os dois são muito importantes. Lembrando que quando a gente fala de estratégia, vocês podem escolher a que vocês gostam mais. Então, pode ser cálculo mental,
pode ser reta numérica, pode ser a contagem. Façam aí que depois eu vou querer saber, hein? Na página 42, Andréia, em suas horas de lazer, gosta de pintar seu livro de desenhos. Ela possui 48 lápis de cor e 24 canetinhas. 24 canetinhas coloridas, hein? Olha o detalhe importante. Quantos objetos para pintar seus desenhos ela possui? Leiam de novo se vocês precisarem. Lembra que no início do módulo, quando a gente começou a falar de situações problemas, a tia Mayara sugeriu que vocês riscassem embaixo, que vocês sublinhassem as informações. Então, sublinha lá 48, depois sublinha o 24 também. Aí fica mais fácil de vocês se organizarem na hora da estratégia. Vocês sabem que ela tinha 48 lápis de cor e 24 canetinhas. O que está perguntando é quantos objetos para pintar os seus desenhos ela possui, juntando a canetinha com o lápis de cor. Quantos ela tem? Acabei de dar uma dica, hein? Ideia de juntar, adição. Dentro do retângulo, a estratégia, e embaixo do retângulo, a resposta escrita. Número 3. A professora Roberta perguntou aos alunos de 3 classes de segundo ano quais eram suas brincadeiras infantis preferidas na hora do recreio. Ela registrou na tabela abaixo os votos dos alunos que responderam à pergunta. Complete a última coluna dessa tabela e responda as questões. Nós vamos fazer essa coluna usando os números ordinais também. Então, eu tenho lá, na tabela, as brincadeiras, corda, cabo de força, amarelinha, bola ao cesto e queimada. Na coluna do lado, eu tenho os votos que essas brincadeiras receberam. E ao lado dos votos, a classificação, que é onde vocês vão colocar qual foi a mais votada, qual foi a menos votada, quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar. E por aí vai. Vou dar uma dica para vocês, hein? Já estou adiantando. Lá no final do vídeo, eu coloquei uma tabela com os números ordinais. Eu acho que essa tabela vai ajudar bastante vocês na organização dessas atividades. Vamos prosseguir então, hein? Depois vocês dão uma olhadinha na tabela. Página 43, letra A. Quantos votos a brincadeira que ficou em primeiro lugar teve a mais que a que ficou em segundo? A brincadeira que ficou em primeiro lugar, quantos votos teve? Vamos pensar assim, para a gente organizar as informações. Coloca a quantidade ali dentro do retângulo. E a brincadeira que ficou em segundo lugar, quantos votos teve? Vocês vão fazer a que ficou em primeiro menos a que ficou em segundo. Aí vocês têm um resultado. Dei muitas dicas, hein? Quero só ver se vocês estão caprichando. Na letra B, quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira colocada? Como a gente vai chegar nesse resultado? Prestem atenção na pergunta. Quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira colocada? Vamos voltar lá na tabela, dar uma olhadinha quem foi a última e quem foi a primeira. Quais foram as quantidades de votos que elas receberam? Como a gente vai organizar essas informações para a gente chegar na resposta? Na letra C, houve algum empate? Sim ou não? Se aconteceu, em que colocação aconteceu o empate? Na primeira, na segunda, na terceira colocação? Pensem um pouquinho para responder. Letra D. Cada aluno pôde votar em apenas uma brincadeira. Então, quantos alunos votaram ao todo? Dá uma olhadinha lá na coluna dos votos. Somem a coluna dos votos que vocês conseguem saber
quantos alunos votaram. Lembrando que os alunos só votaram em uma brincadeira, hein? Página 44. Letra E. Quantos votos tiveram juntas as brincadeiras que ficaram classificadas em terceiro e quarto lugares? Como que a gente vai chegar nesse resultado? Essa ideia ali mesmo está escrito, juntas, é uma ideia de juntar. Como eu vou juntar a classificação do terceiro e do quarto lugar? Pensem numa estratégia, coloquem a estratégia dentro do retângulo e não esqueçam da resposta embaixo. Exercício 4. A lanchonete do Senhor Paulo vendeu 56 tickets para o lanche natural do dia. Depois de entregar no balcão 32 lanches, o funcionário avisou que não havia mais pães para fazê-los. Quantas pessoas ficaram na fila de espera até que providenciassem mais pães? Se vocês gostaram da ideia de grifar embaixo dos números na situação problema para facilitar a montagem, a ideia da resposta, vocês podem grifar, fiquem à vontade. Peguem as informações, pensem em estratégias para que vocês cheguem no resultado. Espero que vocês tenham gostado das atividades. Eu adoro matemática e eu sei que vocês também gostam bastante. Vou pedir para que vocês façam no caderno de matemática o cabeçalho. Em seguida do cabeçalho, a gente vai fazer os números ordinais. Combinado? Nós vamos começar do primeiro e a gente vai até o 30º. Vocês conseguem? Olha só o que eu pedi, hein? No caderno de matemática, eu quero os números ordinais do primeiro até o 30º. Quem ainda estiver com dificuldade nesses números, não tem problema, a gente está aqui para aprender. Eu fiz essa tabelinha para vocês, vocês podem copiar ela, o importante é que vocês aprendam, não tem problema nenhum copiar. Só quero pedir uma coisa para vocês. Eu coloquei toda escrita em letra maiúscula, mas na hora de vocês copiarem, eu quero que vocês copiem em minúscula, tá? É que aqui, como eu não consegui usar a cursiva, ficava mais fácil para vocês lerem em letra maiúscula. Mas pode colocar lá, eu coloco o cabeçalho, igual eu falei. Pula uma linha, números ordinais, começa lá. Primeiro, escreve algarismo, copia a escrita, primeiro. Ponto final. Na linha de baixo, segundo. Algarismo, em seguida, segundo. Na linha de baixo, não esquece do ponto final, hein? Terceiro. E a gente vai fazendo isso até chegar no 30º. Aqui eu fiz em colunas para caber melhor na tabela, porque não ia caber tudo um embaixo do outro, em forma de lista. Mas no caderno de vocês, eu quero que vocês façam um embaixo do outro. Quer dizer que vocês vão ter que usar 30 linhas só para colocar os números ordinais, hein? Vai ficar mais organizado, mais fácil de ler, mais fácil de encontrar quando vocês precisarem. Não esqueçam, então, essa bolinha que está antes do algarismo, eu coloquei para indicar. É um pontinho de indicação, que aqui vai o primeiro, aqui vai o segundo. A gente usa essas bolinhas em tópicos, quando a gente põe um embaixo do outro. Vocês não precisam colocar no caderno. Se vocês quiserem, pode colocar uma bolinha, pode colocar um tracinho, mas é importante que vocês caprichem na letrinha, porque essa tabela no caderno vai servir para que vocês verifiquem nas próximas atividades, hein? Então, capricha, façam a leitura primeiro aqui e em seguida, quando vocês terminarem as atividades da apostila, aí vocês fazem no caderno. Daí vale pausar o vídeo, pode voltar se precisar, como vocês preferirem, hein? Vamos continuar então. Até a próxima aula, continuem se cuidando.